leia todos os artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal também, que sejam referentes ao crime imputado. E aí, por exemplo, no caso do crime de furto, você não vai ler somente a parte relacionada ao artigo 155. Você vai ler a parte das qualificadoras também, vai ler a parte da causa de diminuição de pena, da causa de aumento de pena, vai ler a parte das escusas absolutórias, o que acontece se é furto cometido contra ascendente, contra descendente, contra cônjuge. Você vai examinar todo o Código Penal no que for relativo a esse crime. No caso dos crimes sexuais, por exemplo, ora, se é estupro, você não vai ler somente o tipo penal do estupro, você vai ler também os outros que são disposições gerais relacionadas a todos os crimes sexuais. É muito importante fazer essa análise. A mesma coisa em relação a crimes contra a honra. Se você vai fazer uma atuação num processo de injúria, você não vai ler somente o tipo penal de injúria, você vai ler as disposições gerais sobre os crimes contra a honra também. Da mesma forma, eu recomendo que você estude com muita calma as nulidades, as principais teses defensivas para aquele crime, e aí é uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial principalmente. Se você sabe que o crime é, por exemplo, furto, vai no manual de direito penal, vai na jurisprudência e pesquise as teses relacionadas a furto. Você vai encontrar o princípio da insignificância, vai encontrar o estado de necessidade no furto famélico, vai encontrar teses para diminuição da pena, vai encontrar teses para afastamento de qualificadora, vai encontrar teses de várias coisas relacionadas a nulidades, se exige ou não perícia para comprovar o rompimento do obstáculo, qual tipo de perícia, se é a perícia direta, se é o exame indireto, de que forma, quem pode ser o perito que vai fazer essa perícia nesse caso, e aí você vai estudar todas as teses para aquele processo, para aquele fato. Se o tipo penal é estelionato, leia toda a parte de estelionato nos manuais, pesquise estelionato na jurisprudência e veja quais são as teses defensivas. Estude, como eu disse, a parte de nulidades de cada ato que terá sua participação. Se você vai participar de um plenário do júri, por exemplo, estude todas as nulidades que podem acontecer em um plenário do júri. E vá com isso decorado na sua cabeça, na ponta da língua, sabendo, por exemplo, que é causa de nulidade do júri se o Ministério Público falar sobre o silêncio do acusado, se o Ministério Público ler a decisão de pronúncia ou utilizar as algemas como argumento de autoridade, tudo isso você tem que ir para o júri já sabendo como pontuar aquilo durante o ato, de que forma você vai alegar, qual é o fundamento legal. A mesma coisa numa audiência. Você não pode ir para uma audiência sem conhecer, por exemplo, a famosa tese de nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, quando o juiz começa perguntando para a testemunha ou extrapola a sua função de somente complementar as perguntas feitas pelas partes, pelo Ministério Público e pela defesa.